todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast comemorativo de 30 anos do CBHPS. CBHPS, que é o Comitê das Bacias Hidrográficas aqui do nosso Rio Paraíba do Sul, da nossa bacia do Rio Paraíba do Sul. E estamos hoje aqui nessa comemoração de 30 anos, pessoas que têm história para nos contar também, mas em especial a técnica na água e agricultura, que é o nosso tema de episódio hoje, que é a água e a agricultura. Estamos aqui com dois presidentes de sindicatos rurais daqui da nossa região. O Wander, que está aqui, que é o presidente do Sindicato Rural de Cruzeiro e Lavrinhas, e também, que é membro efetivo, inclusive, do nosso comitê, e também o nosso presidente interino, foi presidente por várias vezes, né? E também ele é presidente do Sindicato Rural aqui de São José dos Campos. Então, assim, é uma honra poder falar sobre um assunto tão pertinente, ainda mais quando a gente se diz num ano onde as mudanças climáticas afetaram tantas produções agrícolas, onde muitos produtores rurais têm história para contar, tanto bom quanto negativo também, na questão do que eles vivem e impactam economicamente a nossa sociedade, a nossa bacia, né? E principalmente o trabalho deles com o nosso meio ambiente. Então, eu quero começar aqui com o Renato, que é o nosso presidente interino e também presidente do Sindicato Rural. E agradecer mais uma vez o Renato Trabalho Veneziani e o Wander, aqui de Cruzeiro, que veio de longe para gravar com a gente. Explica um pouquinho para nós, Renato, como que é liderar o CBHPS enquanto representa o Sindicato Rural de São José dos Campos. É uma situação muito gostosa e muito difícil, né? Vamos lá, eu já estou no comitê desde que o comitê fez 20 anos. Então já estou há 20 anos no comitê, efetivamente como sindicato rural. O Sindicato Rural de São José dos Campos é um sindicato rural onde tem o pessoal, seus associados muito arregado ainda, muito tímidos para essa área. Todo mundo faz as suas conservações, todo mundo faz lá os seus trabalhos de casa, tem lá as suas proteções ambientais. Mas mexer com o agro na nossa região ainda é um paradigma, não é fácil, né? E recentemente, agora, nesses últimos anos, graças também ao Sindicato Rural e à parceria com a Prefeitura de São José, eles estão pegando vários projetos, pegando financiamento para reflorestamento dentro da bacia do Paraíba do Sul. Isso é muito importante, porque pega os pequenos proprietários, principalmente os pequenos proprietários, e o Wander depois vai estar colocando dentro do trabalho que ele faz lá, que é um belo trabalho no Fundo Vale. E aqui nós estamos engatinhando, porque o pequeno produtor ele não tem dinheiro, ele não tem verba para fazer todo o seu reflorestamento, obrigações legais, né? E você tendo o dinheiro da bacia para fazer isso, é muito importante. Você atua junto com o produtor rural, você ajuda o produtor rural, consequentemente o produtor rural está ajudando o meio ambiente, está aumentando a quantidade e a qualidade de água depois que nós vamos estar usufruindo aqui na área urbana. E assim, já fazendo esse gancho, Wander, a sua contribuição como membro efetivo, né? Representando o Sindicato Rural também, como que funciona isso dentro do comitê? Como é a atuação do sindicato que você hoje presida, né? Como que funciona lá dentro? Olha, eu entrei, eu acho que, se não são 10 anos, acho que são 8 anos, acho que eu entrei um pouquinho depois do Renato, e na época era uma vaga para sindicato rural, né, para associação de produtores rurais, e o Renato era o titular, eu era o suplente. E um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi justamente na Câmara Técnica de Assuntos Institucionais, onde a gente propôs uma mudança no estatuto, trazendo mais uma vaga para a Associação de Produtores Rurais, para a representação rural, devido à importância dentro disso. E, junto com isso, também nós fizemos um trabalho forte, que depois veio a ser criada a Câmara Técnica de Reflorestamento. Até então, o comitê ele tinha uma ação muito nas cidades, muito urbana, quase nada rural. E depois que essa Câmara Técnica de Reflorestamento e Conservação Hídrica, acho que o nome é esse mesmo, né, Renato? Conservação Hídrica, foi criada, aí depois disso começou a ter muitos projetos para a área rural, que é a área de recarga, né, não só de carga, mas a área de recarga hídrica dos rios. Então eu acho assim, o trabalho que a gente fez, né, junto à criação e junto com essas câmaras técnicas, indicando representantes nossos, que trouxe a oportunidade da gente ter todo esse trabalho desenvolvido na área rural. Muito bom. E Renato,
essa experiência que você também tem no Sindicato Rural, né, ajuda na tomada de decisões estratégicas do CBHPS? Muito, né? Porque muita coisa nasce lá na zona rural, né? As nossas águas estão nascendo lá. Então, as decisões estratégicas aqui valem muito da nossa experiência enquanto produtor, enquanto produtor rural e enquanto associado. Né? Porque a gente também tem que ter esse olhar. A água está nascendo lá para vir para cá. Você está falando sobre a água nascer na onde eles moram, na onde eles cuidam. E eles sabem que eles têm que cuidar para poder ter água, tanto para o plantio deles, quanto para a preservação como um todo para nós, né? E eles que têm as nossas árvores, aonde precisa cuidar da restauração. Como que funciona isso na cabeça do produtor rural? Como que vocês, nessa estratégia, vocês fazem a educação ambiental para chegar neles? Que não é só ir lá e fazer toda a plantação. Tem que ter todo um propósito, uma missão com o meio ambiente. Como que funciona isso? Então, isso foi todo um trabalho, porque nós tivemos alguns, vamos dizer assim, o produtor rural sofreu e foi penalizado muito até a promulgação da lei ambiental federal. Porque muita coisa você era obrigado a fazer de goela abaixo, tinha que fazer, né? E tinha que se virar para fazer. Então você tem que fazer todo um trabalho de educação ambiental, depois vindo para fazer, ajudar quem precisa ser ajudado, cobrar de quem tem poder para ser cobrado, entendeu? E com isso, eles estão lá, olha, o produtor rural é o que mais cuida da sua proteção ambiental, ele é o que é mais interessado, entendeu? Então ele tem você já tem isso, o espírito dele já está dentro dele, esse compromisso de reflorestamento, de cuidar do meio ambiente. Antigamente você pegava e fazia as queimadas aí para ter pasto. Hoje você pode passar nas fazendas que ninguém mais quer fazer isso, né? O pai do Wander, eu tenho certeza que o pai do Wander e eu, no meu tempo, que era moleque, isso era comum, tá certo? Botar fogo no pasto para você, olha o crime ambiental que isso é hoje. Hoje o produtor já não tem mais essa consciência, graças a Deus. Então vem vindo, a mudança vem e vem beneficiando a todo mundo, tá certo? Então lá eles também têm esse empenho de cuidar com o meio ambiente. E Wander, de que forma esses produtores rurais de Cruzeiro e Lavrinhas têm adotado práticas para economizar, utilizar recursos hídricos? Tem algumas práticas, ou quais são elas que vocês adotam lá, de ajudar mesmo, independente de participação como CBH, mas no sindicato mesmo? Tem práticas que vocês ajudam, ensinam, cursos? Eu acho que o Renato, para entrar nesse assunto, só vou puxar um gancho do Renato. O Renato comentou da antigo Código Florestal, né? Hoje é Lei Florestal, mas isso veio muito na mídia há 12 anos atrás. E logo depois veio o Cadastro Ambiental Rural. Infelizmente, houve um atraso aí entre todo mundo ter que fazer o cadastro e depois, quase 5, 6 anos, isso deu uma esfriada. Mas esses assuntos trouxe o produtor mais para curiosidade, para saber o que ele poderia fazer, né? E a gente tem os cursos hoje, uma parceria com o Senar. O Senar é ligado ao sistema, né, da Federação da Agricultura, onde tem alguns cursos que, né, refloresta, que mantém a nascente da água, mas o grande trabalho mesmo que tem sido feito na região é através do Comitê de Bacias Hidrográficas, é o CBH. Né? Você tem aí o FEIDRO, que traz oportunidade da gente fazer projetos para recuperação de nascentes e as APPs de mata ciliar, né? E o produtor tem uma coisa, hoje nós também estamos sempre em sucessão, mas parece que nós estamos numa fase hoje de uma sucessão de geração, e algumas pessoas voltando, não sei se a pandemia acabou acelerando um pouco, muita gente jovem voltando para assumir o negócio com esse home office, e vendo alguma oportunidade na área rural de se estruturar, e esse pessoal vem com uma outra consciência. E o produtor tem uma coisa, às vezes ele não acredita, ele não aceita, mas quando ele vê no vizinho dando certo, aí ele quer para ele. É muito comum, a gente hoje aí deve ter uns 5 ou 6 programas, né, projetos rodando, e hoje tem muito mais gente vindo pedir do que a gente tendo que ir atrás de produtor para fazer. Tem muita gente que vem e fala, olha, encaixa minha fazenda no próximo projeto. Bom, mas não está na bacia, mas deixa aqui, vamos, né, tentar alguma coisa na iniciativa privada e tal, mas hoje tem uma procura sim, principalmente, como o Renato falou, o produtor não tem condições hoje de reflorestar, de recuperar a área dele. Hoje 1 hectare
dependendo da área, é em torno de 45 a 60 mil reais para você cercar, combater formiga, plantar, adubar, coroar, né, manter essa área. Então, né, toda ajuda que vier é muito bem-vinda. E hoje a própria iniciativa privada também quer ter uma participação nisso, para criar o selo de amigo da natureza, alguma coisa, sabe? Muito bom. E lá no nosso lado da região de São José dos Campos, como que é esse trabalho do produtor rural, né, do empenho tanto do sindicato como também do comitê para esses produtores? Como que tá estão os olhares deles também, sabe, para esse cuidado com a água? Muito importante é esse olhar, e também esse número que o Wander trouxe é de suma importância, porque é um valor muito alto para o produtor rural, seja ele pequeno ou médio, né? Só os grandões que têm condições, que fazem compensações. Então, esse olhar acaba atraindo o nosso produtor rural para que ele continue dentro dessa filosofia de preservar mais aonde tem que ser preservado, certo? E isso nada mais justo do que o comitê realmente financiar esses investimentos. Porque, queira ou não, a nossa região ela é rica em água. Nós abastecemos mais de 20 milhões de pessoas. Nós abastecemos, vai para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Quer dizer, então, aqui é rico. Aqui, nós estamos onde tem muita água. Então, e se a gente não cuidar dessa água, como é que vai abastecer todo mundo, né? Então, o produtor tem essa consciência hoje, graças a Deus. Então, a gente tem que fazer esses trabalhos, não podemos nunca deixar de trabalhar junto ao produtor e incentivando ele a sempre ter mais áreas de preservação. Vocês lembram algum projeto que impactou, algum que vocês estão ainda em andamento, que tem vínculo com o comitê? Olha, lá em Cruzeiro tem a gente já fez numa parte de uma bacia que é da Água Limpa, que abastece 20% do município, mas a outra bacia, a do Rio Batedor, que é dentro de uma fazenda da prefeitura, que tinha até um problema lá, que teve que ter desocupação e tal, nós fizemos um projeto lá de recuperação de quase 100 hectares, 85 hectares, estamos no segundo de mais 25. É uma fazenda em torno de 1.000 e poucos hectares, que foi calculado há alguns anos atrás uma área de mais ou menos 250 hectares que precisava ser recuperado. Alguma coisa vem recuperando, né? A nossa região é muito rica, né? Só de você isolar, dependendo da área ali, muito rica em água, ele vai recuperando, né? Regenerando. Mas, por exemplo, esse ano que nós tivemos uma seca prolongada, uma estiagem mais longa, não faltou água nessa bacia que a gente está fechando o terceiro ano agora, estamos fechando o projeto agora, são 3 anos o projeto, não faltou água. Mesmo com essa seca prolongada, essa adutora lá que vem do Rio Batedor, lá de Cruzeiro, não faltou água para o município dela. Bem lembrando, acrescentando isso que o Wander falou, isso é muito interessante, que há alguns anos atrás, faltava água na cidade de Cruzeiro. Sim. Não tinha essa água vindo dessa bacia, é batedouro que chama, né? Batedor. Então, não tinha, você vê o quanto que já beneficiou, o pouco que fez, não foi ainda a totalidade da área, quanto que foi com essa seca que nós tivemos. Isso é muito, a gente observa muito, com muita facilidade isso. Realmente, preservou, isolou a área, fez a preservação ambiental, a quantidade de água aumenta muito. E está aí o exemplo da cidade de Cruzeiro. E assim, esse é um exemplo prático, né, para todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo também, é a importância de que é o produtor rural que ele tem todo o cuidado com a água. Então a água, ela está ali nas raízes da árvore. E são eles que estão próximos, que estão cuidando, não só da segurança alimentar de mais de 2 milhões de pessoas aqui da nossa região, mas em 20 milhões de pessoas no abastecimento de água. Então isso é tão importante o trabalho deles, e principalmente nesse cuidado que o Sindicato Rural mais o comitê fazem para poder educá-los também, formá-los e entender essa prioridade, né? Que se eles cuidam da propriedade deles, eles estão cuidando também de uma nascente de água aonde vai abastecer tantas pessoas e dar comida nas mesas das pessoas também, não é isso? E aí eu queria saber um pouco de vocês também, com relação à segurança alimentar. Então, quando a gente tem água em qualidade, água em quantidade, a gente tem bons produtos também, né? Colheitas. E como que funciona isso numa região tão valiosa? Porque a nossa região do Vale do Paraíba, ela é valiosa no plantio de arroz. O que mais? O que a gente tem aqui? Na pecuária, né? Uma região muito tradicional na pecuária de leite. Eu acho que ainda é a maior produtora de leite do estado de São Paulo.
e com uma grande quantidade já de pecuária de corte, inclusive fiquei sabendo que está vindo um grande frigorífico assumindo de São José dos Campos, né? Parece que já está. Então é sinal que a gente vê muita pecuária, muito gado de corte saindo, indo para os frigoríficos, e já está até vindo um frigorífico aqui para São José, assumindo o frigorífico que tem lá. E as hortaliças, né? Hortifruti, né? A região sempre foi, nos entornos da cidade, você sempre, eu costumava dizer, né? A gente antigamente usava muito o termo cinturão verde, hoje acho que está mais ali no Alto Tietê que eles ainda usam isso, mas enfim, a gente costuma dizer, a vaca, por exemplo, o boi, se você der uma água limpa para ele, é muito mais fácil dele produzir o leite dele, né, do que ele ter que beber uma água suja e filtrar, ou às vezes nem ter, né, não só a qualidade, mas a quantidade de água disponível. Então, a água é imprescindível tanto para a qualidade quanto para a quantidade de alimentos, sem dúvida nenhuma. Sim, e fazendo esse gancho da água ser tão importante, gente, tem também a nossa água do tratamento dela. E aí eu quero pra muito... diminuir o custo, né? Isso. Você ter uma água de melhor qualidade, você diminui muito o custo de tratamento. Isso para nós gera saúde, então tudo isso é uma cadeia, né? Agora, a cadeia alimentar, a gente tem que lembrar também que São José, e o Wander já falou isso depois da pandemia, que muitos voltaram para a área rural, muitas, né? E São José houve uma diversificação muito grande. Então, além da cadeia alimentar, nós temos lá o mel, a piscicultura, as hortaliças, frutas, né? Tem pomares e jabuticaba, outro dia produzido lá em São José, que eu me surpreendi. E tem flores, né? São José tem um eixo de flores ali em Eugênio de Melo, que é uma maravilha, que fornece para os ceares de São Paulo. Então você veja bem que hoje você acabou diversificando tudo isso. E tudo isso precisa de água, tá certo? Sim, e é como você falou do tratamento, né? Entrando um pouquinho nisso, queria que você explicasse para nós também sobre o saneamento rural. Sei que você gosta muito sobre esse assunto. Falo mesmo para vocês, gostam, eu aprendi bastante, acompanhei um projeto, né, que teve para cá, mas quero que o Renato fale mais. E olha para vocês verem, né, nós temos ruas ainda em várias cidades sem tratamento de esgoto, mas nós temos moradores na zona rural. E esses moradores também são munícipes, também são pessoas que, como a gente já disse aqui, cuida da nossa segurança alimentar, cuida do nosso bem hídrico. Então, como que funciona esse saneamento rural? Então, Eli, você colocou bem isso daí. Graças a Deus, nós temos um projeto que a APTA de Pinda deve estar terminando, que é o levantamento de toda a área rural, saneamento da área rural da bacia. Esse é um problema muito delicado, principalmente neste momento agora, com o marco legal de saneamento, que mudou toda a configuração. Porque as empresas concessionárias já não faziam esse saneamento rural. E as prefeituras acabavam pegando o dinheiro aqui no comitê e fazendo isso. Agora não pode mais. Tá? Então entrou agora um buraco negro que a gente está tentando ver como é que vai ser resolvido isso daí. Então o comitê não pode mais financiar saneamento rural, porque as empresas concessionárias, seja agora as privadas ou as autarquias, em função do marco regulatório, vai ter que fazer o seu saneamento rural. E nós vamos entregar um mapa e sabemos quanto que vai ser. Nós, enquanto sindicatos rurais, o Wander já falou do Sistema S, lá dos cursos do Senar, nós temos os cursos do Senar de tratamento da área rural. Então, de alguma coisa, a gente acaba levando para os nossos associados, para os nossos produtores rurais. Mas é muito pequeno. E também com a pandemia, foram formados muitos núcleos na área rural, principalmente aqui em São José, não sei como é que está lá na região do Wander, mas não deve ter fugido muito. Então você criou um monte de núcleos na área rural, que está hoje comprometendo a terra, comprometendo todo essa despejo que está fazendo só em fossas assépticas quando não joga direto num ribeirãozinho, tá certo? Uhum. Então esse é um problema agora que eu acho que vai ter que ser atacado muito forte dentro do comitê, dentro da sociedade civil, como que nós vamos estar fazendo essa parte do tratamento rural. É um problema sério, que agora, com o marco regulatório de saneamento, eu acho que eles abriram um leque que eu entendo que é problema. Posso só? Pode. A gente tem uma outra bacia, que é a próxima bacia que vai ser usada como abastecimento, que é a expansão urbana foi em direção, que é a bacia do Rio Brejetuba. Tem um poço lá que chama Cantagalo, acabou
tendo o nome lá de Rio do Cantagalo. Onde que fica isso? Em Cruzeiro. Em Cruzeiro. E o que acontece? A gente também fez um projeto semelhante a esse do Batedor, também em torno de 90 hectares, na serra, bem na serra. Então, onde praticamente nascem quase todos os rios ali, onde não estava, no entorno mesmo da área de mata. Então, você tem na área superior toda protegida, com corredores lá, a gente também está chegando no 3º ano desse aí, e está no 2º ano e meio, né? Está quase concluindo. E você tem um bairro rural embaixo. E entre essas áreas que estão protegidas por esse projeto nosso e o bairro, você tem várias chácaras que tem a sua, ou joga no rio ou é a fossa negra, quer dizer, contaminando o lençol freático. Então a gente fez ainda era possível, sentimos falta pra caramba disso, pelo comitê, um projeto que nós instalamos 23 fossas, estamos instalando, e aí junto com essa parceria com o Senar, totalizou quase 30 fossas. Porque veja bem, você protege a nascente do rio, e aonde a população vai usar, o rio chega contaminado, né, ou poluído, quer dizer, não tem lógica, né? Então, e aí a gente conseguiu, então, conseguiu fazer isso agora. Então, e nessa mudança do comitê, é uma preocupação grande, porque, Renato, até onde esses núcleos, a gente acredita que a prefeitura vai acabar fazendo algum sistema de tratamento desse esgoto, algum modelo vai ser criado. Mas a nossa preocupação são as casas isoladas nas propriedades rurais, né? Esse precisa de fossa séptica, de biodigestor, e eu tenho certeza que a prefeitura tão cedo não vai chegar lá. Era a oportunidade que a gente tinha no comitê. Sim, e inclusive eu vivenciei, tá? A gente foi gravar um projeto, né, em Areias, e nós vivenciamos o trabalho real do biodigestor, o custo mínimo para fazer, né? Claro, a família não ia ter a condição. Então, o comitê entrou com o projeto, ajudou, conseguiu um valor acessível para essa compra, né, é produção ou é a compra de um biodigestor, né, a compra de um biodigestor, e o quanto eles conseguem toda uma cadeia mesmo, tipo, da sustentabilidade, de pegar o esterco, né, os dejetos, isso, e colocar dentro do biodigestor, aquilo ali gerar para eles todo um processo para a produção de queijo, para a água, para o cuidado do saneamento. Então, assim, gente, eu ainda levei crianças para conhecer, porque foi muito importante eles entenderem também essa preocupação. Imagina quantas famílias que passam, não têm essa oportunidade, né, que infelizmente ainda não tem nem um sanitário dentro da sua casa, porque não tem condição, né, ali dentro. Então, assim, a área rural é muito importante também a gente ter esse olhar, né? E aqui eu queria saber também de vocês qual que é a importância de unir forças entre os sindicatos rurais das cidades, né, da bacia, para promover uma gestão integrada da água, sabe? Um cuidado mesmo. Vocês também conversam com outros sindicatos rurais para eles olharem com carinho com tudo isso que nós estamos conversando aqui, por exemplo? O Wander tem uma experiência melhor nisso daí, porque ele criou há uns anos atrás a Associação dos Sindicatos Rurais aqui da região. Olha, que interessante. Isso foi legal. E eu falo para você, há uma união, sim, entre os sindicatos rurais de São José, daqui do Vale, do São Geraldo do Vale. Aliás, pega até um pouquinho no Vale, tem o pessoal de Mogi aí também, né, mano? A gente, no Vale inteiro são 18 sindicatos rurais, né? E nessa associação acho que estão 14 e tal. Ela foi criada já há alguns anos e tem bastante diálogo entre nós. Sempre que precisa, a gente reúne. Há alguns anos atrás, reunimos bastante para a questão do problema da falta de energia. O Renato até capitaneou esse trabalho bastante. Acho que melhorou bastante isso. Mas, por exemplo, no questão da bacia, hoje, lá o Sindicato de Cruzeiro, junto com os projetos do FEIDRO, a gente está também em Cachoeira Paulista, em Silveiras, com o apoio dos sindicatos. Estamos entrando em Bananal. Esse projeto mesmo que você falou em Areias tem o apoio total lá do Sindicato de Areias. Eu tive reunido com ele há uns 10 dias atrás, ainda falamos de criar um banco de áreas lá. Dia 28 vai ter um evento deles lá, um técnico nosso vai lá fazer uma palestra, explicar dos projetos. Quer dizer, existe sim, Pindamonhangaba é um sindicato também parceiro, que a gente está sempre dialogando, né? Taubaté agora, junto com a Comevap, com a cooperativa também, a gente está, o Nilo, que é um dos diretores, a gente está, e o Arthur, que assumiu também agora uma diretoria do sindicato, a gente está começando o diálogo e acho que vai avançar, tenho certeza que vai avançar. Tem sim, nós temos um bom relacionamento com todo mundo, sim. Isso é muito importante, gente. E assim, nesses 30 anos, Renato,
30 anos, eu sei que o senhor passou aí quase todo aí. Quase Vamos todo. falar a verdade, né? Vamos falar a verdade aqui, tem história. Qual que é a sua visão sobre essa evolução da relação entre agronegócio, ou como você achar melhor chamá-lo, né? O agro, a agricultura, enfim, e a preservação hídrica nesses últimos 30 anos? Nossa, hoje você tem um olhar muito diferente do que você tinha lá atrás, há 30 anos atrás. Até porque os interesses eram outros, entendeu? E você tinha pessoas, às vezes, que nem representavam os sindicatos rurais, né? Eu e o Wander, quando nós entramos lá atrás, a gente deu trabalho, porque a gente teve que quebrar os paradigmas, que tinha gente que não queria sair, se falava dentro de agro, do sindicato rural, que não tinha nada a ver, entendeu? Então houve uma construção, houve uma evolução muito grande. E é muito legal, eu acho que isso é muito importante, porque a gente conseguiu quebrar tudo isso e conseguiu ver essa união. E hoje em dia nós temos toda essa preocupação, tá certo? Com a água, com a preservação, e temos que ver esse olhar. Então, nós não podemos ficar longe do sistema, em hipótese alguma. E Wander, assim, eu vou colocar essa pergunta capciosa para você, tá? Porque a gente sabe que, assim, quando a gente vai falar de meio ambiente, aí já vão falar, mas o agro não apoia, é isso, aquilo, né? E nós estamos vendo aqui grandes exemplos e projetos que depois eu quero que vocês acessem as redes sociais do comitê, assim como dos sindicatos deles de São José e também de Cruzeiro e Lavrinhas. Por quê? Porque eles postam, eles apresentam, colocam transparência no que eles realmente fazem no bem hídrico nosso, que é a nossa água. Porque sem água, gente, esquece. Eu demoro para beber isso daqui. Demoro. Mas depois a gente sabe o que acontece, né? Imagina o nosso cuidado, quando a gente não tem um cuidado e falta, né? Não vai ter comida, não vai ter gente aqui. Então, assim, essa pergunta capciosa, vamos dizer assim. O que falta para que o agronegócio no todo entenda a importância da água, mas também vou colocar o contrário, tá? Porque a gente tem que ser empáticos no todo. E o que falta de política pública para que aqueles que cuidam, né, que está voltado para as águas, sejam mais eficazes ao apoio do agronegócio? Você perguntou e respondeu de ao mesmo tempo. Acho que o Renato comentou bem. Se você for lá mais atrás um pouco, 50 anos atrás, o produtor era estimulado a desmatar, né? Se for que era para crescimento dos municípios, tal, tinha os pró-várzeas, que só saía dinheiro no banco se você desmatasse várzea. E várzea é a área de recarga de água, né? Enfim, hoje existe uma consciência, sim, do produtor da importância de água. Eu acho que, se você pegar aí nos últimos anos, algumas nascentes d'água secaram, voltaram depois com água, tal, tá cheio de exemplo. Mas, assim, o que o produtor, às vezes, ele peca um pouco, mas ele tem razão, precisa valorizar aquele que preserva, né? Então, hoje está no Código, na Lei Florestal, o governo tem consciência disso, que são os pagamentos por serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. O produtor de água, ele encaixa no pagamento de serviços ambientais, né? E então você valorizar aquele cara que produz água, porque, como você falou, o tempo inteiro você está falando aí, a gente, produtor, produz água para nós, produzimos para nós e produzimos para a cidade também. Porque a água que nasce lá na minha casa, no final, ela está chegando na cidade. Ela vai correr ali e tal, vai chegar no rio, né? Então, assim, eu acredito que em Guaratinguetá tem um bom exemplo. Acho que Pinda já tem, Cruzeiro tem a lei, mas agora que nós estamos conseguindo, junto com o Estado, através do programa Refloresta, trazer coisa. Mas, para você ter uma ideia, nós lançamos 2 editais em Cruzeiro para pagamento de serviços ambientais e não conseguimos o número que a gente precisava, porque o produtor ainda está um pouco afastado e um pouco desacreditado. Mas eu tenho certeza que a hora que o primeiro receber, aí os outros vão querer também. Então, assim, precisa ter um programa de valorização da mata, da valorização de quem preserva a água, né, para não ter perigo de faltar. Porque a água, muita gente acha que não, mas ela é um bem infinito. A gente precisa cuidar, porque senão ela não vai desaparecer, ela não vai sair desse planeta para a Via Láctea, mas a água potável, ela pode acabar. Né? E realmente é isso. Eu acho que também muitos deles, infelizmente, não só eles, nós todos, quando a gente perde no bolso, dói, correto? E nessa questão da valorização, a gente está educando também os demais que ainda não entenderam essa importância. Tanto para eles, financeiramente,
tanto para eles na questão também da produção de água, porque afeta até a família deles, como para toda a sociedade. Então essa valorização realmente é muito importante. Mas aí vem as mudanças climáticas e acaba com toda a produção de uva, que é uma vez por ano, tô errado? Alguma coisa assim, né? Uma vez por ano, e aí não consegue mais vender, ou o preço sobe absurdo, né? Porque é a lei da demanda e da procura, daí o que acontece? Não temos dinheiro para comprar, e aí afeta todo o produtor rural, e não só a população como um todo. Então, é claro que essa seca, como vocês já explicaram, é claro que muitas chuvas, tudo isso acarreta no nosso cuidado com o bem hídrico, né? Com o lixo que a gente joga lá no chão. Eu sei que isso aqui, mas um papelzinho vai afetar sim, mas principalmente o fogo que a gente coloca também. Quantos produtores rurais sofreram por brincadeiras, não é isso? Que foram esses dias mesmo, né? Por brincadeiras maldosas, e tantas outras coisas, né? Que é o ganha-pão deles todos. E tem produtores rurais pequenos que têm trabalho bonitos aqui na nossa região, que também já presenciei. Um dos meus trabalhos, quando eu tinha, acho que 19 anos, eu sempre cito isso, porque eu adoro, foi sobre produção de arroz. Então a meta era construir uma comunicação para com que eles todos possam, entre eles, mas explicar para a população a importância de como que eles utilizam a água e devolvem para o Rio Paraíba de forma com qualidade. Como que eles fazem isso, sabendo que eles vão precisar usar vários tipos de produto e tudo mais com toda a qualidade. E a gente conseguiu encontrar tantos produtores que gostam desse tipo de prática. E isso, para mim, fez eu gostar muito dessa área, sabe? Principalmente na questão da agricultura. E agora, sim, já finalizando nosso podcast, antes de vocês deixarem uma mensagem, por gentileza, você, Renato, como presidente interino, mas também presidente do sindicato, você também, Wander, como que é a participação, como que a gente pode fazer, né, para melhorar a participação dos agricultores, dos produtores rurais como um todo, pode ser ampliada e fortalecer o nosso comitê. Porque, assim, a gente tem um sindicato, mas muitos deles, assim como a população, ainda não sabem. Né? Eu sei que é árduo, é um trabalho voluntário também, mas para eles estarem mais, nós vamos ter agora um evento de 30 anos, que agora já dá para falar, dia 18 de dezembro, a partir das 10 horas, 9 horas a gente vai ter a plenária, a partir das 10 horas um evento comemorativo. E a gente está só aguardando fechar o local, mas um espaço que provavelmente ele é apropriado para tudo isso, e nós vamos convidar assim, todos os produtores rurais possíveis, para eles vivenciarem isso também, verem o quanto eles podem contribuir com isso também. Mas como que é? O que você acha, Renato? Assim, como que a gente pode ampliar essa participação deles? Eu acho que, basicamente, a coisa que nós nunca tivemos no comitê ao longo desses 30 anos foi uma comunicação efetiva. Muito obrigada. Parabéns a ela e a turma. Nunca tivemos. Vocês sabem disso. Então, o que nós temos que fazer é realmente mostrar os trabalhos do comitê, divulgar esse trabalho para que chegue lá na ponta, para que eles consigam enxergar tudo isso daí e vir junto com a gente. Não adianta só ficar falando. Nós nunca tivemos essas divulgações agora que nós estamos fazendo. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Vocês realmente estão divulgando toda a dinâmica do comitê, todos esses trabalhos, todos os projetos ao longo disso daí. E é isso, porque se você não divulga, não vem. E a sociedade civil, ela precisa estar fomentada, ela tem que saber. Senão não aparece, não vem. E para o produtor rural é muito pior, principalmente o pessoal da cadeia do leite, igual o Wander, o pessoal que ainda está na cadeia do leite, o pessoal fica lá, ele é de segunda a segunda, né? É o dia inteiro no leite, então é difícil tirar o pessoal de lá. Mas devagarzinho a gente vai conseguir, com certeza. O produtor, ele, pela própria rotina dele, a gente costuma falar que ele é acomodado. Então, por exemplo, eles sabem que eu e o Renato, e mais alguns em outros segmentos, estão representando eles. Então, eles se sentem confortáveis. Mas acho que o Renato comentou, né? E também representados. Vamos dizer assim. Representados. E assim, a comunicação, né? Eu tenho visto, né, ultimamente, muito a presença na mídia, falando dos projetos, né? Aqui, seja no Dia das Águas ou no Dia da Árvore e tal. Eu acho que o comitê precisa ocupar mais esse espaço na mídia. A gente vê que as televisões aqui têm o espaço para a região, né, no Vale, seja a Vanguarda, seja a Bandeirante e tal, né, a Band, Vale, que dá esse espaço. A gente precisava ocupar com os bons exemplos. Eu costumo falar, você pega a grande mídia, ela sempre cita os exemplos ruins, o desmatamento, a queimada,
mas ela nunca cita quem está cuidando, o aumento da água, né, a produção de flor, que até um tempo atrás não tinha e hoje tem, sabe? A gente precisa ocupar esse espaço para que realmente chegue a todo mundo, né? Sim, e você colocou bem falado, assim, né? São os exemplos que geram outros exemplos bons. O ruim vai gerar o ruim. E a gente sabe muito bem, né, que a comunicação no todo, às vezes é importante também, viu, vocês? A gente citar uma coisa ruim. Não, sim. Porque a gente precisa mostrar a realidade para todo mundo. Sim. Mas a gente tem que contrapor depois. Olha, tá ruim aqui, mas olha essa aqui que tá fazendo bom. E assim, uma das metas da comunicação, além da transparência, né, do comitê, é mostrar o que realmente dá certo. Porque é um recurso que você paga pela água e retorna para você com a quantidade e qualidade da água. Então, hoje, por exemplo, que nós presenciei junto, né, com o Renato, ele ligando para a CETESB, preocupado, porque nós estamos tendo tantos outros problemas com algo que foi afetado no nosso rio, com peixes que podem estar morrendo, que inclusive é alimento para muita gente, ainda mais moradores ribeirinhas, e pessoas que também, não só alimento, mas pessoas que vivem da venda, do comércio, e que tratam o rio com muita qualidade, como os pescadores das colônias aqui da nossa região, que fazem um trabalho muito bom, inclusive, e são registrados, tá? Não é pesca ilegal, não. Então, assim, aí eu falo pra vocês, esse é o ganha-pão deles, e quando a gente vê o comitê atuando dessa forma, e vi hoje com os meus olhos, na mesma hora, eles já entrando em contato e verificando, isso me deixou muito confortável em ver assim, opa, a comunicação ela pode chegar além disso. Porque se eu não chego para eles num domingo, ó, tá acontecendo isso aqui, antes que saia em tudo que é mídia, a gente precisa resolver, né? Então isso é a comunicação também, não a externa, a interna, a gente tem que mostrar as coisas boas que fazem também, né? E por fim, eu quero que vocês deixem uma mensagem para nós. A mesma pergunta para todos vocês dois, né? Que mensagem que vocês deixam tanto para os produtores rurais, mas também para a sociedade como um todo, a importância do cuidado com os recursos hídricos? A mensagem é bem simples, vamos cuidar do que é nosso, não tem outro. Você mesmo já falou, a gente não sobrevive sem uma água de qualidade. Nossa vida depende, nosso corpo é 70% de água, então a gente precisa, então vamos preservar o que é nosso. Ajude-nos a preservar. A educação ambiental tem que estar muito junto da gente e, graças a Deus, você continue fazendo esse excelente trabalho que você está fazendo em comunicação. Obrigada. Eu acho que a preservação, a responsabilidade, a maior parte está com a gente. Eu acho que os núcleos urbanos, as indústrias, eles precisam controlar, né? Não deixar perdas, né? E tratar, né? Principalmente a indústria. Agora, a preservação, a conservação está na mão do rural. A gente precisa estar junto. Eu acho que a indústria tem que estar junto com a gente, o comércio tem que estar junto com a gente. A gente vê a indústria, mesmo brigando com a gente, mas está junto com a gente. Muitas vezes brigando e tal, mas a gente não vê o comércio. Eu sinto falta do comércio junto, os grandes as redes de hipermercados. Eu não vejo nenhuma participando com a gente, né? E eles vendem alimento, né? Então, assim, eu acho que a população precisa estar mais unida para poder preservar a água. Não só a água, mas a natureza como em si. Uma das grandes consequências quais que são as consequências hoje muita gente fala da mudança climática, mas o que é visível são os eventos climáticos maiores. Isso o que é? É o calor demais, a evaporação maior e as chuvas maiores caindo principalmente na nossa região, que estamos perto do litoral. Sim. Isso é falta de mato, isso é falta de um equilíbrio. Então eu acho que tem que estar todo mundo junto, a responsabilidade são de todos. O local de ação pode ser na zona rural, né? E principalmente na cidade, lixo, né? Como você falou. Mas a responsabilidade são de todos os setores. E aí entra, então, para nós finalizarmos esse bate-papo tão importante mesmo, porque a gente olha num todo, mas também tem moradores, tem produtores rurais, são segmentos importantes que a gente não só trabalha no comitê, mas como um todo em todos os lugares, né? Como o Wander bem colocou, nós temos segmentos de todos os lados que precisam também estarem. E aí entra no nosso slogan, né? Que é seu, é nosso, é de todos. É um slogan simples, direto, objetivo, que não é só da água que eu estou falando, é do comitê. Então, o comitê é seu, é nosso, é de todos. Então,
hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer mais o que é o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, que eles há tantos anos trabalham, atuam, outros que estão chegando agora e outros que ainda vão chegar porque tem que se ocupar, né, para poder cuidar do nosso bem hídrico. Mas, mais uma vez, o slogan é seu, é nosso, é de todos. Não é só a água, porque a água é o que é o bem maior nosso ali, mas é realmente a instituição, o comitê. Então, eu agradeço mais uma vez vocês aqui, não só pelos elogios da comunicação, quero muito que isso melhore cada vez mais, de verdade. A gente sabe que a gente tem que começar, a comunicação ela não é curto prazo. Então, eu trabalho interno primeiro, cuido todos de um planejamento, aí começa a aparecer algo. O que dá para aparecer antes? Depois de um ano começa a aparecer melhor e vai aparecendo mais. E aí sim, depois que está bem trabalhado aqui, mesmo com alguns defeitos ou outros, que a gente vai corrigindo, né? A gente chega já com um melhor planejamento para o externo. Então, assim, mais uma vez agradeço a todos vocês. Vamos ter outros episódios desse comemorativo, né, dos 30 anos. E quero que vocês entrem lá nas nossas redes sociais do CBH, @CBHPS, tá? E também @CBH Paraíba do Sul. E peço para vocês entrarem no nosso site do comitê. O site do comitê tem toda a história, tem todo o conteúdo programático de lá, tem notícias também, mas principalmente se vocês querem conhecer, lá tem tudo direitinho, toda uma linha do tempo. E no dia 18 de dezembro, participe com a gente. Eu vou mandar para vocês tudo certinho, mas entra nas nossas redes sociais, segue a gente lá e vai ter todas as informações que eu estou dizendo aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade.